Je vais parler en français. Donc, désolé pour le retard. Je pense que bon, il y avait une confusion par rapport à Disculpen, la, à l'envoi. Em relação ao envio do link, eu achei que ele tinha sido enviado, mas não foi. Então a gente mandou faz uma hora, o tempo que as pessoas Donc, notre percebam isso. calendrier ou notre agenda pour aujourd'hui, Nosso c'est deux points essentiellement. encontro nosso de hoje vai ter dois pontos essencialmente, mais um ponto de nossos amigos do Nepal, Un peu la situation que vão nos descrever um pouco a situação, como o fórum est passée. da Índia On pourra donner aussi passou. pas Poderemos plus à Pierre Georges também dar 2 minutos a Pierre Jorge para nos l'organisation falar das inscrições das organizações quanto a parce que c'est lui ateliês, qui porque suit pas mal acho que ele acompanha isso muito bem. deux points d'information. Então poderiam ser um ponto de informação. 2 minutos, não mais. Quelques informations par rapport Temos também informações em relação às passagens aéreas, sobre as reduções de preço e também em relação à logística em loco. après. Nous aurons une discussion. Depois teremos uma discussão, Déjà, il y a 2 semaines, discuté algo que a gente já discutiu há 2 semanas, sobre os painéis de reflexão e debate. pour nous comme Conseil international Para nós, como Conselho Internacional, sous le chapeau du futur du FSM, sur des a questão questions, do futuro do FSM, sur des questions que nous avons discutées la semaine dernière, il y a 2 semaines. questões que nós discutimos a semana passada, retrabalhamos no secretariado Il n'y a pas encore rien qui a été décidé. C'est juste une proposition. e fazemos sugestões. son solo propuestas para ver si están todos de acuerdo. Ahora nos vamos a poner en grupos para trabajar en esos diferentes paneles. Esos son los dos puntos para la siguiente 1 hora y media que tenemos. Esperemos que el debate pueda enriquecerse. Le doy la palabra a Netra o a alguien de Nepal, de la Secretaría de Nepal, para que nos puedan hablar sobre los avances. Como he visto que nuestra amiga Tapaya ha dicho que ha habido una reunión en la Secretaría de Nepal, podemos pasarle la palabra para eso y después le damos la palabra a Pierre George para las inscripciones y después continuamos. ¿Está bien? There was no interpretation available. Yeah, So yeah, it's did you ask me? Did We you have ask it. to share the progress we made in Nepal? okay. Yeah, this is what I said. I said that you or can give us a little what happened India forum and what you do, because the had said that we had a fitful meeting, that we want to know how what is the situation, little bit a situation of the preparation. It's Okay, for thank you. and Thank you. Thank you very welcome. much. Okay, let me. I participated the India Social Forum held from 2 to 4 December in Patna. 2 a 4. The India Social Ah, Forum, o Fórum Social na Índia foi bem interessante, 10,000 people, tinha 10.000 and pessoas then around e 90 há, parallel sessions. há mais ou menos 90 sessões paralelas, diferentes equipes que no mundo, o Fórum Social Mundial de 2024, mais ou menos eram parecidas. E esses movimentos da sociedade civil organizada que participaram também em diferentes lugares do mundo e de alguma forma, o painel, eu falei, eu tive uma plataforma para falar sobre o 2024 no Nepal,
foi no painel de abertura. Falamos sobre o Comitê de Organização do Nepal. Então, a gente chamou as organizações da sociedade civil, todas as organizações sociais, movimentos sociais, chamamos para participar e ir a Katmandu. Então, são 17 horas que as viagens de ônibus de Nepal para a Índia. Então, a gente foi de ônibus e muitas organizações e movimentos sociais interessados em ir a Katmandu, no Fórum Social Mundial. E a gente também teve registros de esporte, registros no local, e muitas pessoas vieram. E também tivemos cadastros individuais, cadastros de organizações. Então, foi antes, 2 meses e meio antes, tendo esse Fórum Social na Índia, foi uma experiência nova, e a gente refletiu sobre o fórum na parte de gerenciamento também, a parte logística, o que precisava ser melhorado na situação em Katmandu. Então, foi tudo, e foi muito frutífero. As pessoas, o Comitê de Organização do Nepal também participou, porque a gente teve um ônibus na viagem terrestre, então foi fácil. E da organização do Nepal, teve uma diversificação, comitês de mulheres, movimentos de sindicatos, organizações de grassroots. Foi bem interessante. E todos participaram no Fórum Social da Índia para aprender com as experiências do que está acontecendo na Índia. Então, muito obrigada, obrigada por poder falar, por me permitir falar sobre essa participação no Fórum da Índia. Agora, será que eu posso dar um briefing de 2 minutos sobre o Nepal? Claro, claro. Bom, esse foi o processo na Índia, o processo social na Índia. E uma coisa, uma reciprocidade, organizações sociais para 2024. Em termos da sociedade civil do Nepal, que no registro, e obter momento então, a gente, nesses meses antes, até agora, a gente está procurando adiantar tudo, inclusive os registros. Até hoje, o Comitê de Organização do Nepal, a gente tem uma reunião semanal e a gente está procurando adiantar o processo de cadastro em cada país, dentro do país e fora. E a gente também tem o plano de ter um alcance mais agressivo para organizações fora do Nepal, diferentes continentes, para movimentos sociais, pedindo para que eles se cadastrem e participem. Antes do Natal, porque vai ter muita gente. Isso é o segundo ponto. O outro ponto é que a gente vai estar lá no Fórum Social Mundial e a participação de diferentes continentes, da África, da Europa e da Ásia, diferentes grupos,
juventudes de diferentes continentes, a gente tem um tipo de ideia de que mais de diferentes pessoas, as juventudes têm um plano de ir a Katmandu. Então, a gente vai ter a reserva de ingressos. Então, a negociação com a companhia aérea turca para enviar a reserva dos ingressos. Aí eles vão reservar a Turkish Airlines da África, da Europa. Então, eu falei com o Leo para ter essa comunicação. Para oferecer essa comunicação, a gente vai oferecer aos nossos colegas, nossos camaradas, para reservar os. A gente falou com algumas pessoas da Tailândia também, de Bangkok. Nossos colegas já reservaram também os hotéis em Katmandu e a gente foi com eles para ver o hotel e o hotel parece ser bem. A gente foi ver esse hotel. A gente entrou, ele era bem limpo, tinha água quente, tinha aquecimento. Então, porque as pessoas estão tentando ver isso, ver a lista de hotéis que a gente ofereceu, tentando reservar pelo Booking.com, alguns sites, aplicativos. E parece que o hotel não é tão caro. Como a gente falou com o Leo viu os preços nessa área que a gente viu, nessa localização. É uma área mais turística. E, então, é uma temporada mais baixa no Nepal. Então, existem alguns hotéis de 3 a 4 estrelas lá, e a gente enviou essa informação em alguns grupos. Então, isso está acontecendo. Muita gente já começou a reservar os hotéis. Sobre a programação do fórum e sobre a Assembleia do Clima, de Justiça Climática, de Paz e dos outros movimentos, a questão palestina, e também equidade econômica e quebrar as barreiras sobre o que é chamado de desigualdade, e ecologia e agricultura, e direito à comida, democracia, são as principais áreas dos programas e assembleias. As pessoas estão se juntando para discutir, todas as organizações estão se juntando para discutir o que são os impactos para as diferentes organizações, e talvez elas já começaram a se cadastrar para essas grandes assembleias e o fórum também. Em termos da coordenação, como eu já falei, na nossa reunião anterior, a gente já fez o nosso ministério e a gente já deu toda a informação para o Fórum Social Mundial. A gente tem o Ministério das Relações Exteriores e fez um briefing sobre o Fórum Social Mundial para facilitar o processo todo de visto, e a gente já encontrou também o Ministério de Comunicação, de Informação e Tecnologia, pediu também a gratuidade de internet e outros tipos de apoio, e parece ter uma resposta positiva sobre isso. Então, é basicamente isso em termos de logística e coordenação. A gente está tentando... Bom, é basicamente esse o resumo do que está acontecendo. A gente queria
compartilhar com vocês. E para explicar mais, hoje a gente está participando com os nossos colegas, eles também vão vir um pouco mais tarde hoje de manhã, explicar alguns outros aspectos, tá? Obrigado. A mudar, vou parar por aqui. Obrigada, Netra. Só mais uma pergunta. As outras atividades vão acontecer no mesmo lugar? Perdão. Todas as atividades vão acontecer no mesmo lugar? Sim, mesmo lugar. A não ser que algumas pessoas queiram, que o grupo queira ir para algum outro lugar. Aí a gente, sim, estimula que as pessoas vão perto, mas não muito longe, mas sim. Tá, obrigado. Je pense que Netra a donné pas mal d'informations. Pour continuer un peu sur les informations, Para continuar um pouco aqui com as informações, antes de prendre les questions. de ver as perguntas, eu passo a palavra a Pierre Jorge, Situation des activités enregistrées, combien de gens, combien de pays, trucs comme ça. Ok, merci. para nos dizer quantas pessoas, quantos países, etc. Pierre Jorge, você fala. Eu vou falar em inglês. Obrigada, Mudar, vou falar em inglês. Como o Netra falou, eu acho que tem 315, mais ou menos, organizações que já foram... Teve um salto, mais ou menos, nos cadastros que não foram aceitas pelos administradores e eu não consegui revisar todas antes das reuniões. Então, mais ou menos 313, com muito poucas da América Latina, da Europa também, teria mais. E, claro, o que não fica muito claro, será que essas organizações pretendem enviar delegados para o Nepal? Ou seria totalmente online? Isso não está explícito, não está claro. O que a gente pode dizer é, aqueles que estão anunciando uma atividade estão enviando delegados para o Nepal. Então, nesse ponto, temos 23 atividades anunciadas e é interessante ver que há alguma informação faltando em algumas das atividades descritas. Então, por exemplo, algumas têm um dia informado, mas não tem o horário de início e o tempo de duração. Algumas, por exemplo, têm uma assembleia anunciada, mas ter uma assembleia você precisa combinar 2 atividades. Senão, a assembleia só vai durar 90 minutos. Então, isso não está muito claro em algumas propostas. Então, isso pode ser discutido com os proponentes. E também, aqui temos algumas descrições iniciais, às vezes não tem texto, às vezes tem. E quando a descrição diz a assembleia vai durar 120 minutos ou 200 minutos, isso significa que eles precisam ter várias atividades consecutivas no programa. Então, esse tipo de interação é necessária. E também a interpretação, como a interpretação vai ser fornecida, e também se eles pretendem ter uma declaração no fim, se é uma grande atividade, seria bom mencionar se eles pretendem ter uma declaração e também se tem uma relação entre o Nepal, como anunciado em reuniões anteriores, você tem alguns clusters de organizações do Nepal em relação com os espaços temáticos. Temos esses 3 elementos, as atividades anunciadas, os
clusters de organizações do Nepal que podem ser proativos em algumas atividades e os espaços temáticos nos quais eles podem ser mais ou menos, podem haver interações coletivas ao redor dessas atividades. Então, são esses 3 elementos que precisam se juntar em uma forma mais dinâmica. Então, eu acho que essas atividades, para que essas atividades fiquem conhecidas por mais pessoas, para que elas possam dar mais feedback. Então, é basicamente o que eu queria dizer em 2 minutos. Eu compartilhei os elementos. Merci, Pierre. Une question, juste pour un peu compléter. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'inscrire des organisations, leur organisation, parce que Há pessoas que não são capazes de inscrever suas organizações, porque como vocês sabem, gente que vem da África ou do Maghreb tem que pagar com cartão de crédito. Aí tem um problema no pagamento. Apesar disso, essas pessoas estão inscritas, mas elas têm que pagar para estar inscritas, enfim. I can just give an element, then I think it's the Nepal that have to say that many organizations that are visible have not paid. Muitas organizações que não estão visíveis agora estão pagando. You can be visible in the website without Podemos ser visíveis no website, without paying is mesmo sem an termos que pagar e inscrever naquela atividade. just register your organization Mas to be visible. você pode inscrever a sua organização para que ela fique visível. Announce an activity until E você, a partir daí, pode anunciar, então, decide otherwise. But isso, que você está, então, no website do Fórum de Nepal e pode, então, anunciar a sua atividade e resolver essas questões. can we have some answer from that? Because Podemos obter uma resposta sobre isso, porque várias pessoas não têm condições de pagar, Brasil ok, a União Europeia ok, mas alguns outros países não podem pagar por essas atividades. Eu posso responder? On perguntou. Bom, muito obrigado. Bom, muito obrigado por essa pergunta que é crucial. Deixe-me tentar esclarecer esse ponto. Bom, tem 2 partes em que essas inscrições podem acontecer. A primeira é o registro no programa. Essa parte, então, você pode obter no próprio site e pode obter diretamente no programa. Hoje, numa reunião que nós tivemos, discutimos sobre isso e temos um formulário. Haverá o título da atividade e, uma vez que você se cadastra para aquela reunião, você tem a relação dos speakers e a duração da atividade e a metodologia, o modus operandi daquela atividade, como ela vai acontecer, como ela vai se desenvolver, se será apenas online. E na última coluna, então, desse formulário, você vai ter, então, como se, inclusive, vai acontecer... e também tem o número de participantes que vão estar ou presentes ou online, qual é a sala e outras informações relativas ao espanhol, por exemplo. Então, esse tipo de informação estará disponível. E aí vai ser compartilhada no website. E uma coluna vai ter o número de participantes, o tipo de participante e quem vai participar de que atividade. E aí a visibilidade é mútua, todos podem ter acesso a essa informação.
e a qualquer tempo. E por todo o país e todo mundo estará disponível, essa informação estará disponível para quem for participar ou participar online. Muito obrigado. Então, Netra gostaria de falar a respeito, então, dessa questão do pagamento, sobre alguns países na América Latina que podem efetuar o pagamento. Pode nos passar essas informações? Podem facilitar isso para nós? Bom, mesmo que eles possam efetuar o pagamento, e inclusive nós. Então, uma vez que eles cheguem, eles podem participar, então, e pode fazer o pagamento na hora. Inclusive, a inscrição pode ser feita no programa, no website, e aí eles aprovam por e-mail. O que nós estamos fazendo em Nepal também, e no sul da Ásia, um problema que ocorre, por exemplo, em Dakar, que não estão funcionando. Nós solicitamos que enviassem um e-mail e todos, então, todos agora estão disponíveis para participar das atividades online. E quem está inscrito, qual é o planejamento da atividade. Bom, com relação aos comentários, talvez, então, possam efetuar o pagamento. Então, basta nos informar, então, que nós providenciamos. A Ramuda está solicitando, então, que nos passe essas informações quando chegar mais próximo, a respeito do pagamento, quem não pode efetuar o pagamento, para facilitar. Netra está perguntando se, então, podem enviar, então, a relação para a secretária deles. Então, esse é o ponto. Ele pode facilitar tudo desde que se envie as informações por e-mail para a secretária. Leo? Ramon, boa tarde. A primeira pergunta que tenho é se o Fórum Social Mundial que está acontecendo na Índia é um tipo, por exemplo, de convergência com as propostas da Ásia para serem debatidas, então, e num conteúdo político, então, num ambiente político suscetível, então, a debate. Em segundo lugar, sobre os hotéis. Não ficou muito claro da vez passada. Algo em torno de $30. Mas também você mencionou alguma coisa a respeito do Nepal cobrar $3. Talvez seja bom se você pudesse colocar essa informação disponível no site, essas diferenças de possibilidades, de modo que as pessoas podem, então, escolher que tipo de uma acomodação, habitação escolher, para que possam estar, então, nesses hotéis.
Bom, eu não me lembro a questão da inscrição, se havia algum questionário ou algo de que eu tenha participado, especialmente online, porque eu também estou interessado daqueles que vêm pessoalmente, daqueles que vêm participar, da África principalmente. Poderia escrever para eles e para essas pessoas, para acertar questões de voo, que possam, então, concretizar os seus planos de voo, a vinda para o Nepal. Obrigado. Fabiano. C'est Paco, je pense. Obrigado. Eu achei que era Paco antes, Sim. mas Paco fica para depois, então. Eu tenho duas perguntas e uma informação. A primeira pergunta é saber se Netra ou alguém que tenha participado do Fórum Social Mundial da Índia pode nos dizer quais são os grandes pontos de discussão que aconteceram nesse Fórum Social, para que a gente possa ver quais são os temas de preocupação e debate neste fórum social. Seria interessante para ver isso daqui a pouco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente falou há pouco, Pierre Jorge falou que tinha alguns problemas, eventualmente, nas inscrições. Tem um grupo de trabalho previsto para moderar ou para relançar e cuidar para que as inscrições dos ateliês autogerados sejam conforme na Universidade dos Movimentos Sociais na França. É o que a gente faz. Tem um comitê que se organiza para evitar certos problemas. A informação eu vou colocar no chat, é o fato de que nós organizamos no dia 12, talvez 19, um encontro no plano francófono para tentar mobilizar toda a francofonia para o Fórum Social Mundial. Se tiver problemas de horário, a gente se ajusta com o pessoal do Quebec para trabalhar na convergência de ateliês. Preferimos falar da francofonia, isso nos permite associar Bélgica, Suíça, África, mas também organizações que estão em países que não são francófonos, mas que têm associações de base francófona. Se a gente pode difundir este convite, a gente agradece muito. Obrigado, Fabien. Paco. E eu me inscrevi antes de Paco? Olá a todos. Desculpa, Liege, foi a minha mão que foi passada, pois. Pero fala. Então, a minha fala é bem rápida, porque é o seguinte: para nós do Brasil termos que pagar passagem, hospedagem, alimentação, inscrição de atividade, está muito difícil. Por exemplo, uma passagem do Brasil para o Nepal está $2.500. Mesmo com esse abatimento de 20% que o Léo conseguiu, fica difícil. Então, nós estamos aqui no Brasil discutindo para ver como é que garantimos, tentando aqui discutir alguma colaboração, alguma ajuda com o projeto,
para que a gente possa levar uma delegação do Brasil. Porque tendo que pagar tudo, e como está o dólar no Brasil, ainda, que está muito caro, quer dizer, é só essa questão que eu quero levantar, porque nós estamos num processo de discussão no Brasil, como fazemos para garantir a participação de alguns companheiros do CI, porque os custos estão muito altos e, dessa forma, tendo que pagar passagem, hospedagem, alimentação, inscrição de atividade, está muito pesado. Era só para compartilhar com vocês essa nossa preocupação, mas nós estamos trabalhando para ver se conseguimos alguma ajuda para garantir a presença de alguns de nós aí no Nepal. E, inclusive, vamos realizar em janeiro um seminário em Salvador, com esse intuito de preparar para o Fórum Social do Nepal um evento em Salvador que a gente está organizando aqui no Brasil. Era só isso. Obrigada. Desculpe aí, Paco, ter atravessado o bonde. Obrigado, Liege. Non c'è nessun problema, Paco. Liege, grazie. I wish to inform you that Eu gostaria de informar a todos que estou tentando, mas o processo é lento, relativamente à Assembleia, né? Algumas pessoas que estão em Doha, na COP, agora, nesse momento. Eu estou tentando, estou forçando a barra, mas a situação é lenta, então. Segundo, gostaria de saber se é possível ter um encontro para tratar da metodologia, como nós poderemos agendar tudo o que está acontecendo. E, seguindo isso, um espaço para a questão climática, que sala, né, estaria disponível para isso, e que outro tipo de programa, para mim, e acho que para todos, né? Nós estamos fora do NOC. E eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Por favor, que nos passem um pouco mais dessas informações para que possamos trabalhar juntos, porque senão fica bastante complicado, né, organizar e ter noção do que está acontecendo. Talvez nós possamos nos unir a esses esforços, né, mas precisamos saber o que está acontecendo primeiro, porque senão nós ficamos completamente fora e ficamos no escuro, né? A terceira coisa, gostaria de colocar uma questão para o homem. Se você tem uma relação desses hotéis, que hotéis poderia oferecer descontos, mais descontos, e de modo que nós possamos saber em que hotel nós podemos ter algum acordo, algum convênio, né? Porque não é um mês muito alto, uma estação alta para turismo, né? Aí você poderia nos passar mais informações. Bom, então, essas são as coisas mais básicas, informações mais básicas que eu gostaria de saber para que a gente possa organizar, né, e voltar ao tempo e organizar, então, mais algumas coisas e outras coisas. E essa informação poderia estar disponível também para o parlamento, para as outras pessoas, e dar um feedback a eles. Muito obrigado. Very much. Maybe Om or Netra, to finish this point. Gostaria de concluir essa questão? Netra? Bom, muito obrigado, Paco. Relativamente ao que está acontecendo com o programa, sim, a metodologia das reuniões, vamos então dizer, vamos passar então a informação sobre esse e outros programas. A questão da acomodação é um processo um pouco mais, né, lento. Então, com relação à assembleia, à reunião, o que você... Eu vou enviar para você, então. Desculpe por interrompê-lo, mas
Você poderia nos convidar para essa reunião. Se você fizer alguma reunião sobre um programa, bom, não temos. Nós só temos o encontro nacional. Mas para as organizações estrangeiras, nós poderíamos participar da reunião. Bom, por isso que eu tenho um processo de autorização e nós não estamos fazendo um programa único. Isso. Então, deixa eu concluir. Bom, o que nós estamos fazendo é organizar por nós mesmos, nossos colegas, globalmente falando, e todos possam vir, concordar, mas vamos ter uma lista organizada. Então, assim que nós organizarmos a lista, e assim que chegarmos à lista, acredito que a partir de amanhã, então, possamos ter essa informação. Mas a questão, então, incluiremos hotéis, a questão dos tempos, dos horários, as negociações em termos logísticos, e tudo isso estará no website, estará disponível no website também. Os preços em dólar. E aí temos a lista de 20 hotéis, a distâncias curtas que vocês possam caminhar, no máximo 1 quilômetro de um para outro. Até segunda-feira eu devo ter essas informações, e aí a gente vê o que pode ser feito. Mas então temos essa lista e vocês poderão então explorar por conta própria. No nosso website também tem as flexibilidades possíveis, os outros programas. O que nós podemos é simplesmente facilitar. O que nós queremos é facilitar o que está acontecendo, a relação que nós divulgaremos e quem está interessado em que organização participará do quê. Bom, o mais pronto, amanhã nós teremos isso concluído. A questão de logística, particularmente dos hotéis. Então, como o Liu Sei falou, a questão dos ministros, ou $20, deixa eu explicar isso direitinho no site e vamos enviar para vocês. Outra questão é $40, não $3, $40. Essa é a taxa. Pessoas que estão vindo em grupo, de $15 a $20. E tudo muito limpinho, boas acomodações. E aí vocês possam escolher, então, $15 a $20, 10 a 20 hotéis, a relação que nós vamos enviar. E aí vocês podem, então, fazer o cadastro diretamente com o hotel. Até segunda-feira, então, nós teremos essa lista de 15 a 20 hotéis. Deixa eu concluir, então. Você pode explorar o que está no programa. Algumas pessoas perguntarem o que nós podemos tentar fazer, o que nós podemos tentar disponibilizar. Bom, fizemos o programa e com aspecto global, não específico, um programa bem mais amplo e com relação à questão da globalização, o global. Então, vamos fazer isso com o nosso programa. Obrigado.
Yeah, just a second. It's not to make any misunderstanding. What I Sim, say is just this, Neta. eu que- The fact is that we are far. You are there, and maybe you know better than us because you are meet some organization or this and that. It's important if we have someone of your methodology that maybe can get alguém com a metodologia que possa change. juntar Some of the mudança organizations climática e conheça as organizações quando você fez para fazer entrar em contato com todas as organizações que tenham feito isso, por exemplo. Dessa forma, a gente tem alguma relação que todos juntos a gente possa ver quantas reuniões a gente pode fazer. Para a Europa é muito difícil ir, não tem dinheiro. É a mesma situação do Nepal, não tem dinheiro acontecendo. E as pessoas perguntam, o que está acontecendo lá? O que já está pronto? O que está acontecendo? É muito complicado. E eu não trabalho eu não tenho salário, eu sou voluntário, eu não recebo dinheiro. Tem outras pessoas que trabalham para essas organizações. Ok, Paco. Então, melhora a relação, é o que eu estou dizendo, tá? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Bom, então a gente acabou esse ponto. C'est clair. Il reste les deux points que je voulais. Faltam os dois pontos. A questão das passagens aéreas. Léo ele vai botar no chat o e-mail. Preciso que tenha na lista umas centenas de pessoas inscritas. É preciso que ele. É preciso mandar a lista para a Turkish Airlines para ter esse desconto. Dernière explication claire pour que les gens puissent comprendre cette situation-là. Léo vai fazer um documento, um parágrafo que ele vai mandar a Netra, que vai colocar isso no website para explicar esse procedimento, para ter esse desconto. Léo. É isso. J'aimerais bien fixer, soi-disant, le 15. Eu gostaria de 15 de dezembro fosse uma data limite para as negociações. Porque os preços mudam. Eles sobem. É o mercado. Eu vou mandar esse documento que você me solicita. Obrigado, Léo. Outra informação para as pessoas que querem apoiar antes. É preciso contactar diretamente Netra em relação a isso. É preciso escrever para ele, dizer quando é que a gente chega e conversar com ele diretamente sobre o que ele quer fazer, sobre o que as pessoas que querem ser voluntárias para chegar antes, para pegar as informações, saber quais são as necessidades. Segundo o Netra nos disse, eles precisam muita gente para interpretação, porque a maior parte dos documentos são em inglês. Se as pessoas podem fazer traduções para o francês, para o espanhol, para o português, seria bom. A gente vai colocar o e-mail do Netra no chat para as pessoas que querem partir com antecedência. Pierre Jorge, e depois a gente vai passar para outro ponto. Só para dizer para todo mundo, cadastrem a organização de vocês e o contato de vocês no site, porque assim
e também para falar isso para o Paco, porque, Paco, vocês devem se cadastrar no site como organização. Assim, a gente consegue entrar em contato com vocês e propor vocês entrar em alguns grupos. Por exemplo, a Kindak está presente no grupo 7, que é sobre justiça climática, mas também tem 100 pessoas. Então, vocês podem ter uma interação coletiva maior sobre as atividades concretas propostas. Então, se você tem uma atividade pensada sobre alguma coisa, e se você anunciá-la, você pode anunciá-la no chat com uma imagem, mesmo sem ter registrado ela como atividade. Então, você pode registrá-la no site para a gente poder propô-la para que as pessoas dos grupos venham dentro dos temas que vão acontecer no Nepal. Então, cada grupo tem entre 50 e 150 pessoas. Então, se você começar a fazer propostas concretas sobre uma atividade concreta, você pode ter algumas respostas, algumas pessoas que a gente entra em contato. É uma forma de socializar e ter o tipo de espaço interativo, como você estava dizendo, para concordar ou encontrar contatos. Então, eu não posso ser mais enfático. Por favor, se cadastre no site, mesmo que você não tenha certeza, se porque você vai para Katmandu, você pode estar associado como coorganizador em uma atividade que pode ser híbrida. Então, na temática, nos espaços temáticos, você vai interagir com as pessoas em inglês, você vai interagir, então você vai fazer contatos, isso vai trazer algo à sua participação. Então, embora você, mesmo que você não tenha certeza que você vai para o Nepal, se cadastre no site, na sua organização, torne isso mais visível, e aí venha e seja mais proativo nesses grupos. E aí você vai ser contactado para isso, mas você precisa se cadastrar, senão não vai ter. Obrigada. Qui est comme vous savez, Como vocês sabem, quando de nossa reunião de há 2 semanas, nós conversamos, dissemos que o Conselho devia propor painéis de reflexão sobre temas que nos são caros, que gostaríamos que fossem debatidos concernentes ao futuro do FME, do Fórum Social Mundial, como mobilizar as pessoas, todas as questões nas quais as pessoas do CI estão implicadas. A gente viu as discussões que aconteceram da última vez, a reunião de secretariado. Eu vou enumerá-las para vocês. Teremos uma discussão sobre o tema. Vamos mandar isso por correio eletrônico e assim as pessoas que terão propostas. Depois a gente vai convidar essas pessoas para falar, refletir, discutir, debater e ver a reunião do conselho depois do fórum, os resultados dos debates para poder construir uma agenda de mobilização internacional, de reflexão internacional sobre o próximo fórum, o próximo evento em que estaremos juntos. Vou começar pelo primeiro painel, construir a paz, garantir a justiça climática e ambiental. O painel poderia ser o seguinte: diante das violências no mundo, para construir um futuro pacífico com justiça climática e migratória. Painel 2, sobre o neoliberalismo, Banco Mundial, economia social e solidária, justiça social, proteção social em perspectiva. Debatemos os impactos do neoliberalismo
das lutas sindicais, do Banco Mundial, da economia socialista e solidária e da necessidade de uma produção equitativa. Terceiro, painel sobre o racismo, fascismo na era digital, contra a criminalização dos movimentos sociais, preservação da democracia e direitos humanos. Quarto ponto, movimentos feministas. Espera aí um pouquinho. O movimento feminista combate pelo direito, os direitos das mulheres e os desafios persistentes. E o último painel proposto pelos palestinos, a questão palestiniana no processo de paz, novas perspectivas para a Palestina, um debate sobre a questão palestina, como a solidariedade. Eis os 5 temas, posso colocá-los no chat, talvez seja mais fácil, e vou mandar por correio eletrônico. Se houver ajustes, a gente vai discutir sobre isso, como eu disse há pouco, é uma reflexão sobre o futuro do FSM e cada painel a gente pode discutir, criar um pequeno grupo para trabalhar sobre o conteúdo, sobre as pessoas que vão intervir. Parece que tem um problema de interpretação no inglês. Pronto. É isso. Eu vou mandar isso por chat. Marcela, você vai administrar isso. Obrigado. Então, só para acompanhando a Ramuda, trata-se de organizar grandes conferências, atividades organizadas pelo CI. Todos os membros do CI podem participar da organização. A Muda mencionou 5 grandes temas, mas a gente falou na reunião do secretariado se a gente podia passar para 4, dado que o fórum tem 5 dias, e seria melhor 1 por dia. A gente tem que estar seguro que haja muita participação e buscar alguns nomes conhecidos internacionalmente que pudessem participar. Vamos terminar daqui a 40 minutos. A gente espera reações. Falemos agora desse tema. A partir da apresentação de Ramuda, Mário, depois Fabien. Vou falar em francês. Vamos ter que ser bem claros quanto às grandes conferências. O companheiro está muito mal. O áudio está muito ruim. O som está muito ruim. Difícil de entender. Não dá para entender direito. A comunicação é muito importante. Sinto muito, é impossível. Não consigo, mal consigo entender o que está sendo dito. Pelo som. Obrigado, Mário. Fabien. Sim.
Você tem razão, Marcela, quando você disse que a gente visava 4 temas particularmente, mas acho que a gente falou também que era preciso ter um tema específico, um momento específico para os palestinos, para a situação palestina. Então, eu acho que na apresentação é melhor dizer que a gente tem 4 temas e um grande momento de solidariedade sobre a questão palestina. Acho que vai ficar mais claro dizer que tem 5 temas. Isso me parece mais próximo da reflexão que tivemos no que tange a reflexão em torno do FSM, da comunicação, ou a gente vai colocar isso dentro de um dos temas, seja a gente faz uma sessão, que será aquela do Conselho Internacional. Eu acho que isso deve estar consagrado às grandes questões que nos mobilizam. A gente trabalhou nesse espírito. O que é que mobiliza hoje, que pode ampliar e mostrar que a gente quer falar Nós temos diante de nós problemáticas mundiais fortes, mais a situação palestina que nos interpela. Obrigado, Fabiano. Com efeito, precisamos ter uma grande conferência sobre a Palestina, dada a situação atual. É muito importante manifestar nossa solidariedade com a Palestina, organizar uma mobilização importante durante o FSM. Não há mais ninguém que queira intervir. A muda. Maria já falou? Quer? I will speak in English. I have two points. First, Bom, temos dois pontos, então. Há uma questão a respeito do tempo, do horário das atividades. Bom, eu entendo que a razão por acontecerem essas atividades sejam importantes, ou seja, permitir que os países da América Latina participem, idem para o Nepal, por exemplo, às 9 horas, quando ocorrerão aquelas atividades. Isso incluído no programa manhã e noite, por exemplo. Isso é muito importante, porque nós temos um esquema completamente diferente de horários. Bom, temos 13 painéis temáticos de 9 às 11. Durante 16, 17, 18 dias, do 10º dia. No dia de demora, dia 18 de manhã. Essas são os 13 guarda-chuvas que abrigam os painéis. Por enquanto, nós não temos essa definição, então acho que temos que preparar essa organização de tempo, distribuição do tempo entre as atividades. Bom, amanhã em Nepal, então o horário pode ser bom para o pessoal de Katmandu, mas pode não ser o fato para o pessoal da África, na Europa e na América Latina. Bom, qual o horário, os horários da conferência? O que é que a gente pode imaginar sobre isso? Bom, outro ponto é que nós podemos utilizar e o que nós fizemos em 2021. Há, assim, um tópico mais amplo que nós vamos organizar, então nós vamos dividir essa organização. Mas é o que eu não estou vendo na organização desta conferência, ou seja, é isso que nós temos que definir e decidir em conjunto. Nós não temos assim que olhar para o lado político
e fazer algumas articulações, quem vai organizar, que tipo de painel, mas no final do dia, esse grupo específico de organização terá que ser responsável por disseminar e comunicar o painel. Então, por exemplo, o IC, né, para o pessoal da Conferência Internacional. Então, nós podemos arranjar quem vai organizar que painel, isso não é o problema. Mas ainda não vimos a organização desses painéis. Tem que estar bastante claro, e acho que esse é um consenso em Tunísia, por exemplo. Nós temos que facilitar o nosso grupo de pessoas para esse tipo de organização. Bom, são esses 2 pontos. Que tempo, quais são os horários, perdão, que acontecerão. Bom, eu lembro então da experiência de 2021, quando nós tivemos esse fórum online, com 8 dias, que dia seria, que painel, e de que a organização do painel ao final do dia estava tudo ok, sem problema. Okay. Thank you, Pierre. Rita. Rita. Olá, obrigada, Marcela. Merci, Marcela. Falar, um momento só que eu estou aqui no original. Um pouco do que eu queria falar, Pierre levantou, é importante precisar esse horário no final da programação local do fórum, mas que seja também uma atividade com participação presencial no Nepal e híbrida e com participação online. Isso significa que nós podemos organizar a mesa, quem fala, o tema, formar grupos, mas a demanda logística é uma demanda para a organização do Nepal. Em que espaço isso vai acontecer, com que possibilidade de equipamentos, enfim. A tradução pode acontecer online, porque nós teremos que providenciar também essa ferramenta. Isso é uma coisa. A outra são as convidadas para essas mesas. Ou seja, nós vamos convidar pessoas que participem do fórum sem estar inscritas, enfim, e outras que estejam no Nepal por conta própria. Então, isso exigirá um certo cuidado do grupo que vai organizar cada atividade, porque não são convites que importam a pessoa ir ao Nepal com apoio para passagem, com apoio para a estadia. Então, são algumas coisas que precisam apenas ficar claras para que o grupo possa trabalhar. Essa proposta de atividades no final dos expedientes... Não há tradução. Não há tradução para qual idioma? Well, il y a la traduction. Il y a de tradução. Tem interpretação. Continua. Rita, ou não? Sim, continua, Rita. Sim. Não, para concluir, essa proposta de termos atividades no final dos expedientes de forma híbrida, ela, ou coincidentemente, ou em decorrência ela foi feita em uma reunião da comunicação há 20 dias, levada também para a secretaria, porque para a mobilização
fora do Nepal, né, para a mobilização na América Latina, principalmente, é preciso ter alguma agenda que permita às pessoas se mobilizarem, mesmo que não estejam no Fórum do Nepal. Então, essas definições também elas são importantes que aconteçam, o tema, quando, assim que possível, os nomes, para que elas sejam um instrumento também de mobilização, para que a comunicação possa trabalhar com algo que não depende de estar no Nepal para estar no Fórum Social Mundial. É isso que eu gostaria de colocar, para tentarmos sermos o mais objetivo possível no que será feito, como será feito, o que não será feito, como convites de pessoas que não podem ir ou que não possam participar de forma online, enfim, e que a gente se defina um prazo para poder usar essa agenda temática como um material de mobilização e de comunicação. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Hamuda. Okay. Rita, I have raised hand. Amanda, I have raised hand. I want to say something. Okay. Okay. You are okay. You are late. After Yeah. you can. Okay. Moi, je vais juste répondre, comme vient de le dire Rita. C'est un truc que nous allons organiser après les activités, qui est vers le coup de 7 heures le soir, un débat de réflexion. Ce n'est pas un débat pour prendre des décisions, c'est un débat de réflexion qui est organisé par le CI, comme toujours le CI a organisé dans des réunions du CI, des débats politiques. On discutait de la situation en Inde, on discute de la situation dans le monde. Donc, c'est une discussion sur des thèmes spécifiques, qui sont la paix, la démocratie, sur la question des droits de protection sociale, sur des questions que les mouvements travaillent dessus. Nous voulons avoir cette réflexion-là pour pouvoir avancer un peu. Comme ce qu'on faisait avant dans les discussions, nous avons dans le comité de liaison qui avait dans le temps préparé des papiers qu'ils envoyaient sur le CI. C'est la même réflexion. Au lieu d'avoir des papiers, nous demandons à des gens de préparer leurs papiers, de venir, de débattre ensemble pour réfléchir ensemble sur la question du climat, comment se mobiliser sur la question climatique, comment se mobiliser. Ce n'est pas des décisions, comme a dit Pierre Georges, politiques. Au Tunis, on n'a jamais parlé de ça, à part si toi, tu as compris autre chose. Ça n'a même pas été discuté à Tunis. C'est une discussion qu'on a eue il y a 2 semaines. On a eu cette réflexion de dire il faut que le CI organise des choses en dehors du forum. Ce n'est pas des activités du FSM, c'est des activités de réflexion du CI. Dans les membres du CI, ceux qui ne veulent pas, ils sont libres de ne pas être là, mais c'est une discussion pour un peu ouvrir le débat sur certaines situations. On est là, on n'est pas là pour faire du virtuel et organiser des choses à chaque fois. Le forum va mourir. Si toi, Pierre-Georges, tu penses que tu vas continuer tout seul dans le Conseil international, bon courage. Parce que ce n'est pas comme ça que ça va aller et ce n'est pas comme ça que ça va s'expliquer. Nous avons un débat depuis... Martilia. Okay. Martilia. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Okay. Thank you very much for, Leo. No. One moment, please. Um instante, por favor. Hamuda, você já concluiu? Hamuda terminou, sim. Então é Léo agora. Leo levantou a mão. Eu falarei em inglês, eu vou traduzir para vocês. Primeiro, eu gostaria de dizer que o planejamento que a Muda articulou
4 ou 5 discussões atuais, né, presentes, essas reflexões sobre a questão do encontro do secretariado. Eu estou bastante feliz em dizer que foi foi decidido aqui. Por outro lado, gostaria de perguntar como iremos implementar esse plano. A minha proposta já no secretariado foi, porque somos pessoalmente, né, pessoas que estamos aqui, que querem assumir essa responsabilidade de organizar o fórum. E pelos 5 painéis, eu, junto com Tordes, ele concorda de fazer o primeiro painel com ele, que nós já organizamos em 2021, no México e em outros lugares. Deve acontecer para cada proposta dessa um debate que deve ser pessoalmente. Para quem vai assumir a responsabilidade, senão todo mundo fica perdido nas discussões. E aí continuamos discutindo sobre outras coisas que seriam periféricas, vamos dizer. E aí não chegamos a lugar nenhum. Como falou Hamuda. Bom, já houve muitas vezes, né, o Fórum Social e esse painel, nos grandes painéis, grandes discussões, lembro de muitas delas que eu não podia nem conseguir entender porque não poderíamos organizar a partir daqui. Bom, se você, em nome das pessoas, em nome da organização, né, que fazemos partes, né, e inclusive das internacionais, eu peço que, por favor, inscrevam-se aqui. Para que painel ou para que painéis de discussão vocês poderiam participar, poderiam atuar? Quem poderia ser o quê? Que papel vocês poderiam ter? Em que painel? E a questão, por exemplo, do novo liberalismo. O que pode significar que a pessoa faz qualquer coisa, mas de alguma forma tem que estar bem informada sobre os avanços e o processo. Muito obrigado. Merci, Léo. Obrigado, Léo. Ok, donc Pierre. Pierre. I think there are two things, No, Pierre. two important things raised today. Pierre. One is themes and panels, and the other is hotel booking. And Bom, dois aspectos, então, que o homem está trazendo é a questão de, primeiro, fazer o agendamento prévio. E o segundo é deixar todos vocês, por exemplo, os temas, os painéis. Por exemplo, quem já está inscrito para que painel? Quem já está inscrito para os times maiores, para os grupos maiores? Quem está trabalhando agora para fazer, por exemplo, temas específicos? Por exemplo, nós estamos trabalhando e colocando no site, dentro de 3 dias, por exemplo, referente a quem está, por exemplo, trazendo o que está trazendo para Katmandu. Estamos compartilhando uma mesa
E deve ter o nome, por exemplo, do hotel, o nome da pessoa, o número do quarto e a localização, e então a distância e quais são as facilidades locais. E todas essas informações, de maneira a orientar todos vocês a respeito de reservar hotel, o que nós já fizemos aqui. Merci. Thank you. Para que vocês possam Obrigado. fazer as escolhas corretas. E, bom, nesse processo, o audiorador foi fechado e está agradecendo. OK. Thank you. OK. Et on va continuer. Et moi, je vais demander, il nous reste 15 minutes. On doit absolument finir Eu vou... à cause A gente des tem que acabar interprètes. daqui a 15 minutos por conta dos intérpretes. Je vais demander d'être court, puis on se concentre sur les points Concentremos-nos discussion sur les grands panels. C'est ça qu'on sobre os grandes painéis. Não vamos voltar a falar de logística de nada, vamos discutir sobre isso, porque a ideia é sair daqui com um acordo. Então, Pierre. Oui, so I will speak in English because I have started in English. Bom, o Pierre vai falar inglês porque ele começou a falar inglês. Bom, eu acho que é bastante diferente que tipo de painel que nós vamos organizar, mas eu não vejo problema nenhum com relação a isso. Bom, eu penso que esse é o caso, né? Que nunca organizamos convites com nome de pessoas para o fórum no site. Se nós fizermos um meeting do CI, para que todos os participantes... Isso é uma coisa, mas aqui nós estamos no contexto do FSM, debatendo especificamente as pessoas discutindo coisas específicas, tá ok, mas o nome de quem irá participar de que painel? Mas isso não está programado para o CI. Nunca debatemos, nunca falamos sobre isso, nem no secretariado. Isso está além do mandato. Bom, vamos então ver o que nós fizemos em 2021 e o que nós podemos tirar de lá para poder facilitar a nossa participação, as nossas escolhas, a nossa organização nos painéis. E no final, está ok. Nós temos os nomes, nós colocamos o nome, o logo, o flyer, e ficou tudo perfeitamente claro. Vamos ficar restritos a isso, porque não é uma reunião do CI. E não é assim que as coisas deveriam ser feitas. Muito obrigado. OK. Thor? Tá. Bom, a gente precisa seguir em frente e essas discussões infinitas não vão levar a gente para frente. Eu tenho alguns problemas trabalhando com essas propostas, seja no nome de amigos da Suécia, ou seja quem for, ou seja no nome do Comitê de Facilitação, do IC, ou seja o que for. Mas o maior problema é que a gente está atrasado demais para qualquer coisa e é impossível conversar com organizações internacionais maiores por causa dessas preparações totalmente atrasadas e a confusão constante. São os painéis ou assembleias, ou seja o que for. Eu acho que as propostas temáticas são boas e a gente tem que começar com isso. E eu estou disposta a fazer isso com a peça de agroecologia e os temas sobre questões climáticas. E eu até acho que eu tenho o apoio das organizações. Então, vamos decidir sobre isso e em nome do quê? Então, vamos fazer a próxima reunião. E segundo, o tempo. Tem uma assembleia que foi discutida
em Tunis, e isso tem que acontecer no final. Eu proponho que não deva haver nenhuma concorrência em relação ao último dia, que é o dia 18. É um desastre essa falta de incompreensão. Não vai ter nem. Eu acho que tem que ter uma convergência sobre os temas. Eu acho que essa Assembleia Final é a chave para mobilizar os movimentos de ambientalismo e paz. E todos os movimentos têm as suas coordenações internacionais próprias. Eles não estão interessados em confundir discussões burocráticas. Então, a gente tem que sair dessas discussões, a gente tem que ir em frente, aí a gente vai juntar tudo. E aí acho que a gente vai ter uma possibilidade excelente, porque tem uma confusão total entre os movimentos. E eu acho que já chegou a hora da gente começar a fazer um trabalho preparatório com as ideias e ter uma assembleia convergente. E as organizações têm que ser auto-organizadas. Obrigado. Okay, thank you. Obrigado, Mário. Eu tenho duas Obrigada. reflexões. A primeira, estamos ali para fazer um evento ou um fórum social que junta os fóruns sociais do mundo e a gente tenta reforçar a voz dos oprimidos. Essa é a diferença. Eu pergunto a Pierre Georges, para ele é apenas um evento, o mesmo discurso, o discurso da democracia normalizada, o genocídio da Palestina chamam de conflito, não é isso? A gente não está lá para fazer um evento, a gente está lá para construir a voz dos oprimidos. E é preciso que seja o CI que organize os painéis, é muito pedagógico. O fórum tem que ser um ator pedagógico para tentar transformar. É a luta cultural. Milei na Argentina disse: estamos ganhando a luta cultural. A direita está ganhando a luta cultural. Se não somos capazes de estar de acordo com o fato de que nós estamos para lutar para a ultradireita, o individualismo, contra todas essas coisas que são contrárias aos movimentos sociais, é isso que é preciso saber. Não é que a gente seja de uma corrente política, a gente é a favor do povo. Acho que todo mundo concorda com isso. Por isso que eu digo que Obrigado, Mário, concordo contigo. Acho que a gente está avançando. A proposta do CI é isso, que esses eventos sejam organizados pelo Conselho Internacional. Vamos precisar de pessoas, 5 painéis, porque tem a questão da Palestina. Fabian está propondo que seja o secretariado que anime o processo. Vamos precisar de pessoas do CI para que eles se impliquem no plano da organização, do conteúdo, tudo isso. Agora, Ramuda, só para esclarecer, é um evento de reflexão que a gente não faz durante o fórum, durante as atividades do FSM. Não é o CI não vai inscrever isso. Vai ser um debate aberto. Vamos discutir com Netra para que possamos ter um espaço à noite com uma conexão à internet para que as pessoas possam discutir, aquelas pessoas que não podem enviar, que elas possam discutir sobre esses temas. A questão da Palestina, os palestinos da Palestina e da diáspora vão organizar esse debate sobre que futuro para a questão palestina. É um debate sobre a solidariedade internacional, sobre um Estado palestino, sobre muita coisa que eles querem
debater sobre financiadores, sobre um bocado de coisa, sobre os outros temas, como disse Léo e Fabian acaba de dizer também, devemos trabalhar em grupo sobre estas temáticas para organizá-las. É um debate de reflexão que nos dá. O CI já fez isso. Ele já organizou debates sobre essa questão. Em 2010, no México, nós tivemos debate sobre o neoliberalismo, como trabalhar sobre a questão do neoliberalismo. É uma continuação, porque os 2 dias do CI não esgotam debater da situação do mundo, as temáticas, e no final, o que é que a gente faz nesse CI? É por isso que é importante ter esse debate. Você vê que não tem muita gente do CI presente. E temos de impulsar aquilo que estamos fazendo. É isso. Essa é a minha reflexão. Obrigado, Ramuda. Eu acho que está claro para todo mundo. Ninguém discorda disso. Não é a primeira vez que a gente fala disso. É que a gente trabalhou mais sobre propostas no secretariado. Vamos continuar a fazer isso, mas Ramuda, eu acho que a gente vai. Faltam 4, 5 minutos. Só uma coisinha, só uma coisinha. Eu preciso responder a Thor. A Assembleia de Convergência que vai ser organizada não tem nada a ver com os temas. A Assembleia são as assembleias organizadas no dia 18, não há confusão. À noite, fora das atividades, para não prejudicar as atividades do FSM. Já um trabalho feito pelos nepaleses sobre os espaços, os temas, o que Pierre está fazendo agora com convergência, tudo isso está sendo feito. Para nós, o que a gente quer é um debate, não é uma tomada de decisões, não é uma tomada... É um debate aberto, a gente quer refletir, e a gente paga passagens aéreas, hotéis e sair por nada, não. A gente tem que estar junto para poder avançar sobre a questão do CI, senão a gente vai acabar com tudo. Fora nossos amigos africanos que querem organizar o próximo fórum, não há dinâmica na África. Então, como é que a gente vai fazer? Há muitos debates, é preciso mudar os métodos, há toda uma discussão, não é uma perda de tempo. Sim, Amuda, eu acho que está claro para todo mundo, como disse Fabian, é um intercâmbio indispensável. Nós vamos mandar uma lista de WhatsApp, na lista do CI também, a proposta, e a gente pede a todos os membros do CI que manifestem o seu interesse em participar de uma dessas grandes temáticas. Nos próximos dias, vamos ter uma reunião do secretariado. Então, eu acho que a gente terminou por hoje. Eu agradeço a todos vocês, obrigado aos intérpretes, obrigado aos camaradas do Nepal. Tá, um ponto técnico falando sobre o CI. Será que vai ter uma reunião do CI nos dias 20 e 21 de fevereiro? Isso precisa ser esclarecido, porque as pessoas... Vamos falar 5 minutos só sobre isso, porque não foi esclarecido. Je m'excuse, Pierre, mais je pense qu'on ne peut pas A dépasser gente que não les pode 4 minutes. ultrapassar. Donc, les interprètes, ça fait 2 heures qu'ils sont là. As pessoas, os intérpretes já estão 2 horas que eles estão aqui, porque, olha, essa questão... Eu concordo com você, Marcela, mas Pierre tem razão. É preciso que a gente diga sim, vai ter uma reunião do CI para que os nepaleses se organizem em todo o FSM. No final tem uma reunião do Conselho Internacional. Isso é importante para os camaradas do Nepal. É verdade, Pierre, desculpe. Então, a mensagem está passada. Donc 20, 21. Donc ceux qui 20 e 21. restent jusqu'au 21 au soir pour être 20, 21. Do 20 para o dia 21. As pessoas podem partir no dia 22. Pour l'instant, c'est pas clair.
É porque não ficou claro isso. Il reste juste la prochaine réunion du Conseil Na international. próxima reunião do Conselho Internacional, não sei se já foi determinada a data, Semaine après celle-là. 12 semaines, le 21 donc. dia 21. Tá. Ok, donc la prochaine réunion du CI. Então, a próxima reunião do CI vai ser no dia 28 de dezembro. Eu tinha anotado dia 14, hein? C'est le conseil, Não, les secrétariats. 14 é o secretariado. Eu tinha anotado secretariado 12 e CI 14, mas vou mudar. A gente pode fazer dia 14 também? A gente poderia talvez fazer no dia 12 e 14. Eu temo que o dia 21 fica muito longe. Donc 14. Então, 14, dia Réunion 14. du CI. Reunião do CI. E do secretariado dia 12. Ok. Ok, donc voilà, merci tout le monde. Pronto, então agora obrigado a todo mundo. Mais uma vez, obrigado aos intérpretes e a gente se vê no dia 14. Bye bye. Tchau, tchau. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci aux interprètes. Obrigado aos